Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma coluna tributária aqui no Portal Contábeis. Eu sou a professora Camila, sou tributarista e nós discutimos aqui quinzenalmente assuntos da área tributária. E hoje nós vamos discorrer um pouquinho da DIRB, né, a nova obrigação acessória que chegou aí para nós, que já tem a entrega já no dia 20, então tá super próximo. Então a gente vai esclarecer aqui para vocês alguns aspectos importantes de cruzamento de dados, alguns aspectos também contábeis que é importante. Então a gente entender esse contexto dessa nova obrigação acessória, observando algumas outras pontas que são importantes para o nosso entendimento. Então, seja muito bem-vindo na nossa coluna de hoje. Primeiro ponto, pessoal, essa obrigação acessória pegou a gente um pouco de surpresa, né? Porque já tem a entrega, já aí para os próximos dias, dia 20, já tem a primeira entrega. O que a Secretaria da Fazenda fez? Vocês lembram quando a gente teve a questão do PIX? Que as operadoras, as instituições financeiras tiveram a obrigatoriedade de entregar o passado? Então, a mesma coisa está acontecendo com a DIRB. Então, aquelas pessoas jurídicas que estão obrigadas a fazer a entrega, elas terão que retroagir dentro deste ano, mandando os arquivos de janeiro até maio, e não a data, e depois a DIRB se tornará de entrega obrigatória. Então, o primeiro ponto é, que obrigação acessória é essa? Por que vai ter que retroagir? Vamos entender o contexto. Até porque é uma obrigação acessória que comumente ele vai ser entregue pelo departamento contábil com apoio do departamento fiscal. Por quê? Porque é de cunho de benefícios, renúncias, benesses, isenções que estão ali aportadas na esfera federal. Então, são aquelas que acompanham o IRPJ, a contribuição social, o PIS, a COFINS, e tem uma lista, tem um anexo primeiro, o único anexo, na verdade só tem um, o anexo primeiro da legislação que elenca, não são todos os benefícios fiscais federais que estão elencados dentro da DIRB, tá? Isso é super importante. Então, depois nós vamos deixar aqui para vocês o anexo 1, PDF, para que vocês possam baixar, tá bom? Então, você que está assistindo a gente no Instagram, segue para o YouTube que lá vai ter os anexos para vocês fazerem as observações. Então, primeiro ponto, somente as pessoas jurídicas que têm benefícios fiscais, isenções fiscais e renúncias fiscais na esfera federal. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a entrega já inicia a partir do dia 20, agora, dia 20/7. Porém, ela vai ter que ser retroagir aí de janeiro até maio. Então, primeiro ponto, professora, eu tenho um benefício dentro do meu estado, eu tenho um benefício no meu município, eu preciso entregar a DIRB? Não, não precisa. O que você precisa verificar são, de fato, os benefícios elencados no anexo primeiro. Segundo ponto importante, as informações, elas já constam dentro das outras obrigações acessórias. Aquele problema que a gente que é da área fiscal, da área contábil, transita por ele há muitos anos, que é a duplicidade de informações. Então, você pode voltar, professora, a gente já entrega essas informações? Sim, nós já entregamos essas informações, mas a gente tem um ponto de atenção. Nós vamos analisar que essas informações, elas já constam dentro do SPED de contribuições, elas já constam dentro do SPED contábil que a gente entregou agora. Por quê? Porque faz composição das bases de cálculo, mas a Secretaria da Fazenda não tem um relatório específico, uma obrigação específica. A Receita, ela quer ver o quanto que não está sendo tributado. Então, por mais que nós saibamos que essas informações já existam dentro das outras obrigações acessórias, até mesmo que se a gente observar, a gente apresenta tudo, a gente começa lá da nota fiscal com o código do CBNF que já demonstra ali os benefícios que tem dentro daquela operação em âmbito estadual. A gente já tem o SPED de contribuições, onde a gente tem uma listagem também de situações que a gente pode apresentar com relação aos benefícios, às imunidades, às isenções, porém, a Receita, o que ela busca? Ela busca uma obrigação acessória que apresente para ela essa parte não tributável. O quanto que ela deixou de arrecadar
Normalmente, nas obrigações, a gente vai apresentar os documentos fiscais, a gente vai apresentar a motivação daquela isenção, daquela imunidade, mas a Receita quer de forma aberta. Ela quer o detalhamento da parte não tributável. E aí entra a parte contábil que eu queria aqui colocar para você. Nós temos na contabilidade o CPC 07, que trata das subvenções, dos benefícios, das imunidades. Então, quando essa obrigação for entregue, a gente vai ter a amarração contábil e a amarração tributária. E é aí que eu quero trazer um ponto de atenção para você, que é da área fiscal, mas que não tem tão materializada a questão do CPC, como que vai funcionar. Quando nós reconhecemos as nossas receitas dentro da empresa, nós temos, aliás, tudo que nós reconhecemos, lançamos, nós temos diretrizes contábeis e fiscais, né? Então, a gente tem a 6.404, a legislação a 11.638, e nós temos um apanhado de CPCs, que nos orientam. Então, a gente tem do CPC 00 até o CPC 50. A gente tem CPC que vai nos orientar de como fazer aquela operação através do viés contábil. Então, suponhamos que a gente vai ali reconhecer determinada receita. Como que vai funcionar isso, né? O que determina o CPC 07, que é o de subvenção, que representa as imunidades, as isenções, as renúncias fiscais? Nós vamos reconhecer essa receita desse momento que a gente teve dessa operação. Isso vai interferir na formação da base de cálculo e na despesa que a gente vai ter com os tributos. Então, por exemplo, eu tenho uma receita de 500 mil, mas a minha base de cálculo do IRPJ vai ser de 400 mil. Então, a receita, ela continua sendo uma receita, porém a minha base de cálculo, ela vai ser ali reduzida por essa isenção, por essa imunidade, ou reduzida ou levada a zero. E eu vou apresentar isso dentro das minhas obrigações contábeis, dentro dos meus lançamentos. Ponto, isso é uma coisa. Um outro ponto importante é, como que eu vou reconhecer esse tipo de receita, esse tipo de benefício, este valor que é não tributado dentro da minha contabilidade? Onde que eu vou colocar ali dentro do meu balanço? Onde que eu vou colocar estes valores, né? O que a legislação diz para nós, a 11.638, juntamente ali com o CPC 07? Nós tivemos uma mudança, né? Quando houve a convergência internacional da contabilidade, onde nós temos aí amarrados os nossos CPCs com os IFRS. Então, o que a gente precisa entender? Quando formos apresentar isso para a contabilidade, a gente precisa criar uma linha dentro do nosso resultado, aonde a gente vai reconhecer como uma reserva de isenções, né? Reserva de incentivos fiscais. E por que a gente tem que colocar separado? Porque, veja bem, eu tinha uma receita, essa receita, ela iria sofrer uma tributação, logo ela ia ser reduzida, obviamente, porque eu ia tirar da minha receita os meus tributos, porém ela não sofreu essa retenção. Então, ao não sofrer essa retenção, ela ficou maior, concordam comigo? Então, eu preciso apresentar isso dentro do meu balanço, das minhas contas contábeis. Perfeito. O que nos orienta o CPC 07? Que esta linha, essa reserva, que é assim que nós vamos chamar, reserva de incentivos fiscais, seja colocada dentro lá do nosso balanço, dentro da conta de reservas de lucro, mas em uma linha separada, onde a gente vai ter a reserva de incentivos fiscais. Por quê? Porque eu não posso distribuir aqueles valores aos sócios, aos acionistas. Eu preciso utilizar aquele valor que não foi tributado, ou seja, aumentou ali a minha receita, eu preciso destiná-lo dentro de situações que a legislação me permite, como, por exemplo, para absorver prejuízos fiscais, para reinvestir na própria empresa, mas não posso fazer a distribuição desses valores aos sócios e acionistas. Então, é importante a gente observar, ok, o que eu vou apresentar nessa obrigação? Você vai apresentar a parte que não foi tributada por você estar dentro das condições de benefício, isenções e renúncias fiscais. Quem está obrigado? Aqueles que detêm os benefícios, as isenções, as renúncias elencados no anexo 1º, que não são todos federais também. Um outro ponto importante de atenção, Simples Nacional. O Simples Nacional, ele está desobrigado a fazer a entrega da DIRB, porém, a gente tem uma exceção com relação ao Simples Nacional, que são aquelas empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, mas tem a desoneração da folha de pagamento.
Então, isso é importante a gente citar, porque o MEI, o Simples Nacional, estão isentos da entrega, né? Estão dispensados dessa entrega. Perfeito. Porém, existe uma exceção com relação a essa dispensa, que são as empresas do Simples, que tem essa condição da CPRB. Então, eu preciso sempre analisar o contexto todo. Então, eu convido você aí da área fiscal a observar esses aspectos contábeis e convido você da área contábil a observar esses aspectos tributários. Então, a gente sempre vai ter aí os dois lados. Na verdade, essa questão contábil e fiscal nós sempre teremos nas operações. Mas achei importante a gente trazer aqui, a gente já teve aqui outros esclarecimentos da DIRB, mas achei importante a gente associar com o CPC 07, como que nós vamos reconhecer esse tipo de benefício, a destinação é super importante e que a gente vai ter, a receita ela foi alcançada sim pelo contribuinte, mas na formação da base de cálculo eu vou ter esse benefício fiscal, essa isenção, essa imunidade que vai ali me abarcar conforme a Constituição Federal, que tem tudo elencado, o que pode e o que não pode. E com relação à DIRB, da questão do cruzamento de dados, aí vem aquele ponto que a gente já vem acompanhando já faz tempo, de que a Receita cada vez mais tem mais munição para acompanhar as movimentações do contribuinte. Então, é importante a gente também ter esse viés de que, bom, ela já tem essa informação no ECD, ela já tem essa informação no meu SPED de contribuições. Agora, ela quer a informação mais detalhada. Vocês se recordam no SPED de contribuições, apenas fazendo um adendo para nós, a gente passou a entregar o bloco 0900 apresentando a segregação das receitas quando a gente entrega em atraso o SPED de contribuições. Não tinha essa informação, a Receita calculava a multa, mas agora a gente já apresenta, ou seja, a gente vem acompanhando esse movimento da Receita Federal para aumentar o cruzamento de dados, seja solicitando informações dentro das próprias obrigações acessórias, ou seja, solicitando novas obrigações com especificidade, que é o caso da DIRB, por mais que a gente já entregue. Um outro ponto interessantíssimo é que a entrega da DIRB, ela vai acontecer via ECAC. Então, a Receita, ela criou dentro do ECAC a funcionalidade, que é o sistema que vai ali fazer o controle desses incentivos fiscais, do recebimento da DIRB, e a gente vê cada vez mais a Receita tirando essa questão do programa off, né, que a gente chama programa offline, que é a questão do PVA, que a gente tem, dentre outros, DCTF, e inserindo de forma online, como a gente já tem DCTF Web, como a gente já tem a REINF. Então, cada vez mais a gente vê a Receita trazendo para nós a questão do online, de estar acessando para fazer as entregas das informações e não utilizando um programa offline. Também é um ponto super importante. Então, quando você entrar no ECAC, você que faz a entrega, você já vai observar que vai ter ali o controle, né? Vai ter o sistema de integração dos benefícios e renúncias fiscais, que é onde nós vamos fazer a entrega da DIRB. Então, espero que esse vídeo auxilie você aí na entrega do dia 20. Não se esqueça que a entrega vai ser mensal, então a gente vai ter que todo mês ali fazer a geração desse arquivo, tem que parametrizar sistema. Ponto importante, né? Por último, não menos importante, a entrega vai ser no segundo mês subsequente, vai acompanhar um pouquinho do que a gente faz no SPED de contribuições, que é no segundo mês subsequente também, só que a data vai ser diferente. O SPED de contribuições, ele tem ali, acho que, salvo engano, até o 10º dia útil do segundo mês subsequente. A DIRB a gente vai ter que entregar até o dia 20 do segundo mês subsequente. Então, é uma obrigação que vai entrar aí na nossa rotina. A gente observou alguns questionamentos com relação à duplicidade de informações, mas desta forma a Receita não tem a informação, que é o que ela quer da gente, ela quer que a gente entregue para ela ali de forma detalhada, de forma aberta, e é o que ela pediu. Ela quer observar a parte não tributável, que é o que a gente vai entregar na DIRB. Vamos deixar aqui para vocês o anexo primeiro e único da legislação, da instrução normativa, que regula, né, que traz ali a forma que nós vamos operacionalizar a entrega. E espero que esse vídeo auxilie vocês aí no dia 20, na entrega desta nova obrigação acessória aqui na nossa rotina. Muito obrigado, eu aguardo você na próxima coluna tributária.